Congresso Nacional aumenta o seu poder há anos e ainda está longe do ápice. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar e falar também do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Codão Amaral na TV Comacel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos ao meio-dia 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Bom, eu gravo esse vídeo no dia 25 de dezembro. São agora 3 horas da tarde. E antes que eu continue, eu espero que você tenha passado uma boa noite de Natal com seus amigos e seus familiares. Mas o que me traz aqui neste vídeo, neste momento, é o fato da aprovação do Orçamento da União ter consolidado, ter mostrado, ter de fato provado a hipertrofia de poder do Congresso Nacional. Isso tem gerado em muita gente desconforto, em outros tantos motivo para tentar mostrar como o Lula, a persona do Lula é fraca de poder, está fraca, enfraquecida politicamente, e também um pouco, porque não, e é sempre assim que a mídia faz, de descredibilizar a política, o nosso sistema político, que é falho sim, mas não é como as notícias fazem parecer. E antes de continuar, tirar o bode da sala, em momento algum, este espaço, onde quer que eu esteja, faz qualquer tipo de menção, palavra ou tem a intenção de descredibilizar a política. A gente não pode jamais ser antipolítico, né, ser a favor da antipolítica, porque quando não tem a política, o que vem para o lugar é o fascismo, é o autoritarismo, e não é isso que a gente quer. Na verdade, a gente quer muito mais política. Quanto mais política a gente tiver, mais democrática será a nossa sociedade, mais democracia a gente vai ter. Mas ficou muito claro, voltando a essa questão da hipertrofia de poder do Congresso Nacional, quando, por exemplo, o Congresso aprovou retiradas de recursos do PAC, por exemplo, para aumento das emendas parlamentares, que chegaram ao patamar de 53 bilhões de reais. Um outro adendo é que o aprovado pelo Congresso Nacional é que o Poder Executivo agora ele tem até o meio do ano, até o mês de julho, para pagar estas emendas. E que me acompanha aqui sabe, eu sou contra o Instituto da Emenda Parlamentar, eu acho que ela vicia a atividade parlamentar, o parlamento não tem que ser o mini executivo, mas é isso que ele está se tornando e não é de agora. A gente tem, com essa coisa do prazo, o que antes podia ser um poder de barganha do Poder Executivo em relação às votações no Congresso Nacional, e isso não é ilegítimo, nem desonroso, nem nada que o valha. Esse poder está muito diminuído, porque agora, além de o Executivo ser obrigado a pagar as emendas, vai ter um prazo para fazer isso. Então, os parlamentares, tanto fez em relação às demandas do Executivo, o que vai exigir ainda mais habilidade política do Poder Executivo e dos seus representantes dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional que também volta a discutir a questão do semipresidencialismo, que eu também já comentei aqui no canal. Semipresidencialismo nada mais é do que o parlamentarismo. É um migué retórico para defender o parlamentarismo. E se for para a gente mudar o nosso sistema político, que a gente faça um plebiscito, convoque uma constituinte e assim o faça, e assim proceda. Em 1993, o povo brasileiro decidiu em plebiscito que queria ter um regime presidencialista. E aí é fato que a Constituinte de 88, os legisladores que montaram a nossa Constituição, eles tinham certeza que nesse plebiscito realizado em 1993 venceria o parlamentarismo, porque a Europa
quase toda é ainda, parlamentarista. Então a gente sempre teve, na verdade, uma relação entre os poderes executivo e legislativo um pouco enviesada, digamos assim. O poder executivo sempre teve muita dependência do poder legislativo, no caso, e em especial a presidência da República em relação ao Congresso Nacional. E neste ano 2023 isso ficou muito mais à mostra, mas ainda está longe do seu ápice. Por quê? Porque as emendas parlamentares esse ano, elas tiveram esse aumento, como eu falei, inclusive retirando recursos de outras áreas, e se ocorrer de chegar no prazo da execução das emendas em 2024, setores, outras áreas do governo, áreas de governo, poderão, principalmente as áreas de obras públicas, poderão é, ser realocados para cumprir, pagar estas emendas. A gente sabe o poder que tem as obras públicas no fomento da economia, no desenvolvimento econômico, geração de emprego direto, faz todo o dinheiro circular nos locais das obras, enfim. Saiu uma reportagem no portal UOL, assinada por Vanderlei Preites Sobrinho, em que ele mostra bem a evolução das emendas parlamentares desde 2015. E o que é que a gente tem em 2015? A gente tinha o Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, e como as emendas não só foram aumentando de valor, mas também a relação dessas emendas com o Poder Executivo, do pagar, do quitar, todo esse tipo de coisa. As emendas sempre existiram, como eu já falei, é uma excrescência, mas sempre teve aí, mas o Executivo pagava se quisesse, quando quisesse, da forma que achasse por bem, enfim. As emendas tinham muito mais um caráter de orientação, de consultivas e tal, do que necessariamente uma obrigatoriedade. Então, em 2015, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, o Poder Executivo, melhor dizendo, passou a ser obrigado a pagar algumas dessas emendas, principalmente a partir quando o Eduardo Cunha está ali, votou e tornou obrigatório das emendas individuais, ou seja, aquela emenda do parlamentar. Porque a gente tem as emendas de bancada, tinha na época somente as emendas de bancada, bancadas estaduais e as individuais. E as individuais passaram a ser as emendas impositivas. Em muitos estados, inclusive, isso foi se repetindo nas Assembleias Legislativas. Em 2019, passou-se a valer que também deveriam ser impositivas as emendas de bancadas. E isso só aí já abocanhou 73% do dinheiro das emendas. Mas o Poder Executivo tinha a prerrogativa de escolher quando pagaria essas emendas. Então não tinha essa marra, ainda você tinha uma margem de manobra ali para segurar essa onda. Mas já no governo Bolsonaro, ele inclusive permitiu, enfim, isso, eu até já falei aqui no canal, está no noticiário, você acha isso relativamente fácil na internet, a criação das tais emendas de relator. E aí a coisa foi degringolando. É como se o poder do parlamento, que já vinha aumentando, tivesse ganhado um plus, e ficado mais forte, mais hipertrofiado, com mais força. O orçamento secreto, as RP9 foram extintas, etc., mas os restos a pagar ainda foram pagos, inclusive, pelo presidente Lula, neste ano de 2023, inclusive a tal PEC da transição, que até ajudou até Bolsonaro a fechar as contas em 2019, e também ajudou nesse sentido, para garantir até as emendas. A gente teve o Bolsa Família, aumento do salário mínimo, volta de uma série de programas, ajuda ao fechamento das contas orçamentárias de Bolsonaro de 2022 e a garantia dessas emendas. É isso que a gente está vendo agora. E agora, em 2024, para 2024, aumentou e você tem as emendas de comissão. As comissões permanentes da Câmara e do Senado agora também podem propor emendas ao orçamento público da União e cabe ao Poder Executivo a pagar estas emendas. O que mostra bem como vai hipertrofiando. Há muito tempo que os parlamentares foram perdendo esse caráter de que fazer o parlamento o lugar do debate de ideias, fiscalizar o Poder Executivo, propor leis, mas ser um debate de ideias. Ao longo do tempo eles foram se tornando mini poderes executivos. E isso
cai como uma luva para esses parlamentares do chamado Centrão, que aqui no canal eu costumo chamar de parlamentares despachantes, porque eles não defendem absolutamente nada, eles não defendem concepção alguma de sociedade, apenas ficam fazendo esse jogo de emendas para suas bases eleitorais. E como eu sempre falo em todos os vídeos que faço, aqui eu não estou me referindo aos malfeitos ou nada que valha, eu estou apenas dizendo que eu vou lá no Ministério X, Y, Z, no meu governo federal, sou base, etc. Vou lá, pego o recurso, pego a emenda e jogo lá na base do meu prefeito, que vai fazer uma escola, uma praça, um ginásio, o que quer que seja, vai lá inaugurar, eu estou lá, o prefeito vai dizer que fui eu que levei, e assim eu fico retroalimentando os meus votos. E esse poder das emendas tem um grande fator, que é o fator eleitoral. Não é à toa a grita de muita gente com relação ao fundo eleitoral, que para 2024 está em 4,9 bi, que parece muita coisa para o meu CPF, para o seu, de forma individualizada, mas se a gente considerar o tanto de candidaturas nas eleições municipais que o Brasil tem, dá mais ou menos R$ 9.500 por candidato, ou seja, não dá para absolutamente nada. Então, o que parece muito, na verdade, não é essa coisa toda. E aí é precisa ter essas emendas para dar aquele plus. É um financiamento eleitoral, um segundo financiamento eleitoral, inclusive a depender das circunstâncias, com muito mais poder do que o próprio fundo eleitoral em si. Então, esse movimento mostra bem o que a gente está vendo aí. E tem esse debate do semipresencialismo, e aí é o ápice, que na verdade é parlamentarismo. Essa discussão voltou à tona agora no Senado, e tem muita gente defendendo que seja para 2030. Para 2030 também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer extinguir a reeleição para presidente da República. Na verdade, não deveria ter reeleição, na minha avaliação, para nenhum espaço eleitoral, salvo se o parlamento fosse, a gente votasse nos partidos políticos, fosse em lista fechada, salvo assim. Senão, o ideal era que não tivesse para nada. Mas a gente tem a reeleição, ela está aí, enfim. E o Rodrigo Pacheco quer pôr fim na reeleição para presidente da República. Inclusive, ele usa alguns argumentos que são corretos, assim, porque o segundo mandato, principalmente, fica muito voltado para o fim do mandato, melhor dizendo, do primeiro mandato, fica muito voltado para a reeleição, esse tipo de coisa. E faz algum sentido. O que não pode é a gente ficar brincando de mudar as regras do jogo em cima da bucha. Porque a reeleição ela foi instituída no Brasil na década de 90, ou seja, a gente não tem. Estamos chegando, sei lá, a 30 anos agora da reeleição, é preciso mais tempo histórico para maturar se isso é bom, se isso é ruim para o funcionamento do Estado brasileiro. E não, Rodrigo Pacheco não quer impedir que Lula seja candidato à reeleição. A proposta é que passe a valer a partir de 2030. E esse semipresidencialismo que está discutindo no Senado também seria para passar a valer a partir de 2030. O que a gente já está vendo muita forçação para passar a valer desde já de forma oficiosa, com tanto poder que tem o Parlamento brasileiro, que tem o Congresso Nacional. E essa busca por poder faz parte do jogo. O jogo político é assim, é pressão. O fato de, quando se fala harmonia entre os poderes, harmonia não é o mesmo que consenso. Harmonia não quer dizer todos os ocupantes dos três poderes atuando de mão dadas o tempo inteiro. Isso não existe, isso não é assim. É um problema de compreensão de como se dá essa harmonia dos três poderes. A harmonia dos três poderes, no limite, é cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Isso é que significa harmonia dos poderes, e não necessariamente consenso entre os ocupantes dos poderes, ou seja, os poderes disputam, acabam disputando entre si, principalmente porque esses poderes são formados por seres humanos, por atores políticos, e faz parte da política a disputa por espaço e poder político. A gente não pode negar a política ela é assim. O que falta ao Brasil, na minha avaliação, é formar um consenso mínimo de concepção de sociedade, de direitos adquiridos, coisas desse tipo, como, por exemplo, a gente tem na Europa o bem-estar social, que aqui e acolá sofre algum revés, mas há esse conceito lá. Então, todos os espectros político-ideológicos que atuam na Europa, mesmo os mais à extrema-direita, algumas questões eles não ousam falar em mexer, trocar, etc. É mais ou menos o que deveria a gente ter no Brasil. Esse tipo de pacto consensual. Isso aqui ninguém mexe mais, independente do espectro político-ideológico que você possa ter. O que a gente está vendo hoje, na prática,
e é por isso, porque eles presidem esses poderes, é que o Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eles são, na prática, hoje, os donos do Brasil, porque eles comandam o Congresso Nacional, que é o poder hoje mais hipertrofiado de força política, e é o poder que tem ditado as regras da política no país. O desdobramento dessa coisa, essa inflada de poder que eles têm, só o tempo a gente vai poder saber até onde isso vai chegar.